Muito bom dia, prezado telespectador, retornando agora ao vivo diretamente dos nossos estúdios aqui na Conecta Mais, para apresentar em tempo real a sua central de notícias, a sua central de informações. É um prazer estar de volta e poder dar bom dia para Beto Guidini. Tudo bem, Beto? Bom dia, Thiago. Bem-vindo à volta aqui pela Conecta Mais. Agora são 8 horas 4 minutos. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Hoje, dia do mototaxista. A previsão do tempo para esta quinta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus. Durante a tarde, a temperatura pode chegar aos 26 graus. E amanhã, você acompanha aqui na Conecta Mais a previsão completa para o final de semana. E neste momento fazem 17 graus aqui em Nova Prata, Thiago. E começamos com os destaques desta manhã de quinta-feira. Começamos pela economia. Vipal Borrachas cria central de assistência técnica que estreita ainda mais o contato com os clientes reformadores. E nas lavouras de trigo do Rio Grande do Sul, pela agricultura, iniciam o aparecimento de ferrugem e o produtor deve estar ligado nessa situação. E pelas notícias do mundo, a Tesla corta custos de baterias para carros elétricos e promete revolução. E na política, Paulo Guedes afirma que a economia está se recuperando em V. E pela atualidade, por que Mike Tyson vai votar pela primeira vez em 2020? E Beto Guidini, pelo Grenal da Libertadores, com gol de PP, 1-0 tricolor, deslanchou dessa vez. Pobre do Inter, né, Thiago? E segundo as notícias do Estado, lojistas são notificados a deixar as salas comerciais na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. E pela Serra e pelo Planalto, entidades que trabalham no setor moveleiro anunciam unificação para intensificar suas ações no setor. E pelas notícias da nossa região, jogos coletivos amadores, saiba como estão sendo realizados em Cotiporã. Muito bem, esses são os principais destaques do Conecta News dessa manhã. É um prazer estar de volta aos estúdios após cumprir os meus 14 dias de isolamento, mas estou muito bem e retornando às tarefas e ao trabalho com muito empenho e afinco. E começamos o nosso jornal de hoje com uma boa notícia para falar de economia. Vamos falar exatamente da maior empresa do nosso município e uma das maiores da nossa região, a Vipal Borrachas, que nos enviou um comunicado que nós vamos transmitir para você. A Vipal está investindo em tecnologia e atendimento ao cliente. E agora a gente destaca que a Vipal Borrachas cria a Central de Assistência Técnica, que estreita ainda mais o contato com os clientes reformadores. Sempre conectada com as necessidades do seu público, a Vipal Borrachas criou um conceito inovador de atendimento dentro do segmento de reforma de pneus. A CAT, a Central de Assistência Técnica da Vipal. Uma estrutura montada que comporta duas frentes de atendimento, suporte técnico em automação e outra de suporte técnico em processo. A unidade de suporte em automação visa atender o setor de vulcanização de reformadores da Vipal, da rede autorizada, nos dispositivos eletrônicos e mecânicos, para o funcionamento de todos os componentes da cadeia e também os treinamentos online. Já a outra unidade da CAT, a de suporte técnico em processo, é responsável por treinamentos online, dúvidas sobre aplicações dos produtos, orientações técnicas, entre outros serviços. A unidade de suporte técnico em processo atende também clientes de fora da rede autorizada, que são direcionados pelos gerentes de venda de cada região. Todo o serviço é prestado por técnicos de alta capacitação, que atuam especificamente no atendimento e orientação dos clientes de reforma e reparos da linha industrial. E com a palavra, o gerente de assistência técnica da Vipal Borrachas, Leandro Paim, explica, abre aspas, a central de assistência técnica será o primeiro contato do cliente em caso de necessidade de suporte. Agora, além da equipe de campo, a Vipal criou mais esse serviço, sendo sua principal vantagem ampliar a agilidade no atendimento.
Não havendo possibilidade de solução à distância, a equipe de campo será acionada. E as informações para entrar em contato com o CAT, a Central de Assistência Técnica da Vipal, através dos e-mails sistema.master@vipal.com.br e suporte.tecnico@vipal.com.br ou pelo telefone através do número 3242-3818, prefixo 54, ou no WhatsApp 54981247202. E sobre a Vipal, são 46 anos de estrada. A Vipal Borracha se tornou uma das maiores empresas de reforma de pneus do mundo. É líder no Brasil e na América Latina, com 300 reformadores autorizados, sendo mais de 200 no Brasil. Para abastecer o mercado, a Vipal conta com 4 fábricas, com uma capacidade instalada superior a 19 mil toneladas por mês, onde 3 mil funcionários usufruem de uma estrutura física com 183 mil metros quadrados. Ao longo dos anos, a Vipal tem aliado experiência e conhecimento técnico, possuindo uma universidade corporativa e um dos mais robustos centros de pesquisa e tecnologia do mundo no segmento de reforma de pneus, comportando 13 laboratórios. Toda essa estrutura se reflete em produtos de excelência que são referência de qualidade em todo o mundo. Vipal Borrachas, a estrada ensina a vencer. Também relacionada a Vipal Borrachas, é isso mesmo? Isso mesmo, Thiago. Agora, 8 horas 10 minutos. Segundo o portal Estúdio FM, a engenheira de Nova Prata está entre os vencedores do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020. Mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Materiais, Suelen Moresco foi agraciada pela FAPERGS com o Prêmio Pesquisador da Indústria. A pesquisadora atua na empresa Vipal Borrachas em Nova Prata e, durante seus estudos na UX, focou em soluções para bandas de rodagem, segmentos de pneu que fica em contato direto com o solo. Abre aspas. Essa premiação é resultado de uma trajetória de muito estudo e dedicação em conjunto com o trabalho em equipe. Conciliar a minha formação na Universidade de Caxias do Sul com a rotina diária de trabalho na empresa Vipal Borrachas S.A., oportunizou uma interessante unificação da teoria com a prática diária na indústria, tornando possível o desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos sustentáveis, voltados a minimizar impactos ambientais e buscando melhorias, soluções para a sociedade. Fecha aspas, contextualiza Suelen. Exatamente, então. Parabéns para a Suelen. Parabéns para a Suelen, titulações acadêmicas, prêmios de reconhecimento e atua aqui na nossa cidade, atua junto à Vipal Borrachas com desenvolvimento e tecnologia. Tecnologia, né, Beto, que por sinal é o que pode alavancar a economia brasileira como um todo. Desde o nosso princípio sempre trabalhamos com o setor primário e agora precisamos sim despertar em investimento e agregação de valor no setor tecnológico, se quisermos dar passos mais largos no setor econômico ao longo do século XXI. E nesse momento eu recebo a chamada externa de Monalise Canali, que vai trazer todos os destaques dessa manhã do nosso núcleo próprio de jornalismo. Bom dia, Monalise, como estão as ruas de Nova Prata nesse momento? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais Web TV. Agora a gente está aqui na Placidina de Araújo, né, com o Henrique Lenze. O trânsito ele está moderado, né, como em todas as manhãs, mas o vento ele está bem forte. Então, você vai sair de casa, não esquece de levar um casaquinho, porque o sol está quente, mas o vento está bem frio. Trazendo as informações, então, sobre o nosso núcleo de jornalismo do dia de hoje, dia 24 de setembro, vamos reprisar, então, o Acontece da Saúde de Nova Prata, por conta de que, nesse próximo final de semana, serão realizados os testes em massa do Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, temos também uma reportagem sobre o nosso especial da Semana Farroupilha. Hoje vamos falar sobre declamação. E para falar sobre esse assunto, recebemos Marcelo Crescendo e Nicolas Toscan. Eles que vão mostrar um pouco do que sabem fazer com a poesia buchincho. Também
teremos uma entrevista muito interessante com o presidente do Procon Brasil, Felipe Vieira, ele que vai contar um pouquinho sobre o papel do Procon, dentre outros assuntos muito importantes e relevantes nessa atual situação em que a gente se encontra. Logo mais também estaremos na Kiron Centro Cultural, e lembrando sempre que a Kiron é nossa parceira desse Linkster. Na Kiron você encontra cursos superiores da Cruzeiro do Sul, cursos de idiomas, ginástica do cérebro, dentre outros tantos cursos que possam suprir com alguma das suas necessidades. Na sequência a gente retorna, Beto e Thiago, voltamos para vocês. Muito obrigado, Monalise, pelas informações. Sim, hoje nós teremos declamação de Jaime Caetano Brau, Buchincho, entonado por Marcelo Presendo, acompanhado nos violões de Nicolas Toscan. E logo mais às 9 horas da manhã, uma entrevista ao vivo através do Skype com o presidente da Associação de Procons do Brasil, Felipe Vieira, diretamente da Bahia, que vai nos falar, entre outros assuntos, sobre os aumentos abusivos nos preços dos alimentos e o que o consumidor pode fazer para se proteger. E a gente manda o bom dia para o José Luiz Teles Paim e para o João Luiz da Costa, que nos acompanha ao vivo desde agora, Beto Guidini. Um abraço para eles, sempre ligado aqui com a gente, né? E segundo o portal Infomoney, pela economia, a Ibovespa fecha em queda e vai ao menor patamar desde junho com o exterior. O dólar sobe a R$ 5,58. O Ibovespa fechou em queda na quarta-feira e voltou a patamares de junho em mais um pregão volátil, com a bolsa chegando a ter leve alta à tarde puxada pelas ações da Vale. O que pesou negativamente foi o exterior, que um novo dia de sell-off nas ações de empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos. E por falar em questões vinculadas à pandemia e ao emprego, o desemprego diante da nossa situação pandêmica teve uma alta de mais de 27%, segundo aponta o IBGE nos últimos 4 meses. A informação vem do portal G1. O país encerrou em agosto com 12,9 milhões de desempregados e quase 3 milhões a mais do que era registrado no começo de maio. A informalidade voltou a ter uma alta após 2 meses seguidos de queda. Agora a gente tem que saber que nós teremos aí uma gangorra pelos próximos meses de sobe e desce, tanto na criação quanto na dispensa de vagas de emprego. E isso vai alternar bastante de acordo com cada região e cada segmento que segue aí desenvolvendo as suas atividades. Aqui na nossa cidade existem vagas disponíveis no Cine. Toda a semana são feitas seleções e algumas empresas seguem contratando em um bom ritmo. E segundo o portal da CNN Brasil, empresas em recuperação judicial não podem mais dever impostos. Uma decisão do Luiz Fux, o ministro, poucos dias antes de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, preocupou o empresariado. Ao julgar uma decisão da terceira turma do STJ, o ministro contrariou a jurisprudência e passou a exigir, em caráter provisório, a certidão negativa de débitos em processos de recuperação judicial. Em bom português, agora as empresas que entrarem com o pedido de RJ precisarão estar em dia com seus impostos ou, pelo menos, apresentar um acordo de parcelamento da dívida tributária com o fisco. Beto Guidini, a implicação dessa decisão do ministro Luiz Fux nas consequências jurídicas em milhares de empresas que se encontram em recuperação judicial pode ter um efeito nefasto. Isso porque, e agora abro um parênteses e explico a situação. O STJ reconhece em sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, que é quem cuida deste tipo de assunto, por exemplo, esse que é direito empresarial, comercial e recuperação judicial e falências, ele que quem aposta aí as suas decisões, reconheceu que as empresas em recuperação judicial podem ter concedido essa benesse legal, tanto o deferimento do processamento quanto a própria concessão da recuperação, se não estiverem em dia com a sua situação tributária, se apresentarem o seu plano de pagamento aos credores e esse estiver contemplado. O fisco, até então,
era deixado de lado nos processos de recuperação judicial e essa decisão do STJ avalizou diversos deferimentos de recuperação judicial e viabilizou o funcionamento de várias empresas. Há pouco mais de 15 dias, a partir de uma reclamação constitucional trazida pela própria União e ajuizada perante o STF, o ministro Luiz Fux, em decisão monocrática, mudou tudo isso e disse que agora as empresas que buscarem a recuperação judicial ou que estiverem em vieses aí de pedir a sua concessão, que o processo estiver para a sentença, elas têm que apresentar a certidão negativa de débitos. E isso é um grande problema, porque uma empresa, quando entra em recuperação judicial, ela tem problemas de caixa, tem problemas de dividendos, tem problema para pagar os seus compromissos e, consequentemente, vai ter problema para quitar os seus impostos. Agora, o fisco se coloca na frente de todos os credores e essa decisão judicial tende a complicar a vida de empresas que já estavam em situação deveras complicada. A gente tem que lembrar que por trás de uma empresa não existe somente um CNPJ, ativos e passivos. Existem pessoas, existem funcionários, existe todo um corpo de trabalho que mantém um organismo vivo empresarial. Essa decisão é extremamente prejudicial ao emprego, à geração de renda e à manutenção dos negócios em um momento extremamente complicado. Mas cabe recurso ao Pleno do STF e é isso que deverá ser feito nos próximos dias. Só que a gente tem que saber que enquanto essa decisão não é referendada pelo Pleno do Supremo, muitas empresas passarão sérias dificuldades e decisões apontando falência devem ter uma crescente, o que não colabora em nada para a recuperação da nossa economia. E segundo o portal UOL, a Luísa Trajano é a mulher mais bem colocada em ranking de bilionários, em 8º lugar. Ela viu seu patrimônio crescer 181% em um ano para o outro e atingir 24 bilhões de reais. Luísa Trajano, dona da rede de lojas Magazine Luiza, é a mulher mais rica do Brasil e ocupa a 8ª posição na lista da revista Forbes. No ano passado estava em 24º lugar. Ela é a única mulher entre os top 10 da lista de bilionários. E agora tem uma informação aqui, eu acabei fechando ela sem querer, né, Beto Guidini? Mas essa é interessante para todo mundo que está com o seu IPVA atrasado. E a informação vem aí do portal R7. O imposto de 2019 e dos anos anteriores poderão ser negociados e pagos no boleto, além de acordos não cumpridos e outros parcelamentos. Isso vale aí para o IPVA atrasado dos anos de 2019, mas calma lá, não fique muito faceiro não, viu? Isso é só para o estado de São Paulo. E quem é responsável por esse setor de cobrança na Fazenda Paulista lançou esse programa. Dá para dar uma invejinha para nós aqui no Sul, né, Beto? Que até podia ser estendido para cá também. O ano passado a gente tinha a possibilidade do governador Eduardo Leite que queria que todo mundo quitasse o IPVA em janeiro, né? Tu lembra disso? Eu me lembro, Certo. Ano passado depois ele recuou e teve que voltar atrás. Quem sabe agora dava para parcelar em 10 vezes o IPVA atrasado também. Ajuda a população, sem dúvida nenhuma, né? E agora uma notícia que tem uma bomba, Thiago. Segundo o portal A Referência, o HSBC lucrava em esquema criminoso internacional de mais de 2 trilhões de dólares. A instituição financeira HSBC lucrou durante quase 20 anos com um esquema criminoso internacional que movimentou mais de 2 trilhões de dólares. O mecanismo foi denunciado segunda-feira, dia 21, após uma investigação de 16 meses de Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o BuzzFeed News, e outros 108 meios de comunicação ao redor do mundo. Em documentos vazados, a reportagem pôde comprovar que o banco oferecia serviços financeiros e se beneficiava com um esquema criminoso, mesmo após ter sido condenado por servir a cartéis de drogas e assassinos em 2012. E os promotores dos Estados Unidos, o banco assumiu que ajudava a dar vazão para o dinheiro sujo por meio de filiais,
ao redor do mundo. Essa notícia caiu como uma bomba no mercado financeiro. Foi feita essa denúncia a partir de um consórcio independente de veículos de imprensa. Mais de 110 agências pelo mundo inteiro remontaram um esquema de corrupção, porque, afinal, se as atividades ilícitas, como tráfico de drogas, tráfico de armas, cartéis de comando de drogas e tudo que você possa imaginar ao redor do mundo prosperam e fazem fluir no meio das cadeias financeiras do mercado o seu dinheiro, alguém tem que operacionalizar isso, né, Beto Guidini? Alguém tem que dar vazão e liquidez a essas moedas. E foi o que foi descoberto a partir desses apontamentos que disseram que o HSBC ele não opera mais no Brasil, já fazem alguns anos, movimentou e lucrou 2 trilhões de dólares em 20 anos, servindo de ponte para que esse dinheiro sujo, de origem criminosa e com sangue nas mãos, passasse a ser lavado no sistema financeiro. O século XXI trará várias denúncias que a modernidade acobertou de quem presta aí serviços a esse tipo de situação. Porque, né, Beto? Tantos milhões e bilhões que são movimentados ao longo do mundo inteiro com atividades ilícitas precisam sim de uma vazão dentro do mercado financeiro. O HSBC pode ser só a ponta desse iceberg e outras agências podem vir a derrocada na sequência. Provavelmente, Thiago. E agora vamos para a agricultura. Segundo o portal Notícias Agrícolas, a ferrugem linear do trigo aparece em lavouras aqui no Rio Grande do Sul e o produtor precisa ficar atento e agir rápido. Em um levantamento realizado pela Embrapa Trigo, foi identificada a presença de focos de ferrugem linear em lavouras de trigo no Rio Grande do Sul. A doença é agressiva e se espalha rapidamente pelo ar, portanto, demanda atenção do produtor brasileiro. A fitopatologista da Embrapa Trigo, Sheila Cristina Balseiro, explica que enquanto a ferrugem da folha se caracteriza por pontos alaranjados espalhados desuniformemente nas folhas, a ferrugem linear apresenta pontos amarelos alinhados na folhagem. E por falar em agricultura, também pelo portal Notícias Agrícolas, a carne bovina no atacado teve um recuo no seu preço de 1,4% na semana passada. E a demanda também acabou caindo na segunda quinzena do mês. E apesar do recuo na carne, as cotações da arroba do boi seguem firmes nas principais praças pecuárias do Brasil. E agora nós vamos para o câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,59. O euro a R$ 6,51. Libra, R$ 7,10. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 147,33. Mínimo R$ 141. O milho máximo R$ 63. O mínimo R$ 56. O arroz máximo R$ 108,60. E o mínimo R$ 107. Pelo preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 244,50, mínimo R$ 240,50. Já a arroba da vaca máximo R$ 233,50 e mínimo R$ 231,50. E as cotações do mercado financeiro no dia de ontem. Ibovespa, na base dos 95 mil pontos, apresentou uma queda de 1,60 no pregão de ontem. Dow Jones em Nova York, queda de 1,92 e Nasdaq, queda de 3,02. Nesse momento, todas as bolsas europeias operam no vermelho e os índices já encerrados. Nikkei em Tóquio, queda de 1,11 e Xangai, queda de 1,72. E agora, 8 horas e 27 minutos, nós vamos para as notícias do mundo. E começamos pelo portal da CNN Brasil. Segundo diz que vacinar todo mundo contra a Covid-19 não acontecerá até 2024, diz o fabricante. O Serum Institute da Índia, maior fabricante mundial de vacinas, disse que vai demorar até 2024 para que todo mundo seja vacinado contra o novo coronavírus. Abre aspas, realisticamente, para todo mundo, para todos neste planeta, ou pelo menos 90%, conseguir será pelo menos até 2024, disse Adar Povala, o CEO do diretor executivo do Serum Institute of India.
E segundo disse ele que alguns detalhes do desafio é obter a vacina do ponto de pesquisa e aprovação de administrá-la aos pacientes, que incluem aumentar a fabricação das vacinas e levantar bilhões de dólares para financiar a aquisição das doses necessárias. Exatamente. A Índia é a maior produtora mundial de vacinas e de insumos de medicamento, e eles afirmam que estamos muito longe de uma imunização através da vacina para todo o globo. E seguindo com as informações sobre os combates cibernéticos entre Estados Unidos e China, o Facebook anunciou que removeu da sua plataforma mais de 150 contas falsas administradas na China, incluindo algumas que falavam sobre a eleição presidencial norte-americana. O Facebook fez uma varredura, passou um pente fino, Beto, e apontou 150 perfis chineses que interferiam e transmitiam informações falsas, especialmente sobre as eleições norte-americanas. Que interesses exclusos existem por trás desse fato, Beto Guidini? Exatamente. Tiago, agora, segundo o portal da CNN Brasil, falando em automobilismo, a Tesla corta custos de baterias para carros elétricos e promete revolução. Depois de passar meses alimentando as expectativas dos investidores sobre o dia da bateria da Tesla, Elon Musk finalmente anunciou mudanças importantes na produção das baterias dentro da empresa. O CEO da Tesla disse que a empresa vai cortar em 56% os custos de produção das baterias para veículos elétricos que produz. Além disso, elas terão carregamentos mais rápidos e maior capacidade de armazenamento de energia. E segundo Musk, a Tesla precisa de cerca de 1 ano para adaptar as suas fábricas para produzir a super bateria, que ainda está em fase de testes. E falando sobre os avanços do Covid na Europa, essa possível segunda onda que tem impactado forte as situações nesta semana, a França restringe a vida noturna para conter o avanço da doença. Em Paris, os bares permanecerão abertos, mas o horário de fechamento será às 22 horas e o público não poderá estar aí em espaços públicos. E a situação também é a mesma no sul da França, no balneário de Marselha, à beira do Mediterrâneo, que também está restringindo seu funcionamento. Tudo isso para tentar conter o avanço do coronavírus. E segundo o portal A Referência, com pandemia sob controle, Cuba sofre com escassez de turistas e falta de alimentos. Desde o início da pandemia, Cuba sofre com a escassez de turistas e as sanções reimpostas dos Estados Unidos desde 2017. O binômio gerou o pior desabastecimento nos supermercados da ilha em quase 25 anos. Com as políticas de isolamento e distanciamento social, houve drástica redução de fontes de receita vindas do turismo, que representam quase 10% do PIB. Graças à escassez de recursos, o governo cubano tem limitado a venda de produtos a lojas estatais, que cobram em dólar. Os valores, no entanto, são muito superiores ao poder aquisitivo médio e já falta mercadorias. Muito bem, vamos encerrando esse bloco, mandando um abraço para a dona Teri Cúnico e para a dona Carmen Curso, que nos acompanham. Nós vamos por um rápido intervalo comercial. Na sequência, política, atualidade e esporte aqui conosco. Vamos falar sobre o Grenal de ontem à noite também. Fique ligado, Conecta News volta em instantes. Agora, 8 horas e 32 minutos. Conecta News, Conecta Mais Web TV. Voltamos já. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move.
Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. O sofazinho mais desejado da TV brasileira vai receber uma pessoa especial. Ela que é a diva da música sertaneja. Quem nunca acompanhou o show da cantora Gle Duran, a diva do sertanejo, nessa próxima quinta, nesse sofá. Quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, aqui na Conecta Mais. Retornando ao vivo para você nessa manhã do dia 24 de setembro de 2020. É um prazer estar de volta aos nossos estúdios para trazer até você os principais fatos que se tornam notícia. E o Conecta News acontece porque tem o apoio dos nossos patrocinadores. A Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Odontologia Pazinato, GB Vidros, Dom Antônio Empório de Carnes, Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Guaporé e Veranópolis, Quiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, a Dionet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora 8 horas e 37 minutos. A previsão do tempo, a quinta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus. Durante a tarde, a temperatura pode chegar aos 26 graus. E amanhã você acompanha aqui na Conecta News a previsão completa para o final de semana. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E nós vamos pelas notícias da política agora. Segundo o portal G1,
O Ministério Público Federal pede que Justiça Federal do Distrito Federal decida sobre o pedido de afastamento do ministro Ricardo Salles. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu à Justiça que analise um pedido de afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ação, apresentada em julho, mas esta quarta-feira, dia 23, não havia sido analisada pela 8ª Vara Federal do Distrito Federal. No pedido, o Ministério Público alega que a manutenção de Salles no cargo traz danos às iniciativas de preservação do meio ambiente. Polêmica forte agora com essa questão. O MPF entrou em campo e quer pedir aí a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. E seguindo com as informações, nós passamos agora que o Brasil está voltando em V, afirma Paulo Guedes sobre a reação econômica. O ministro da Economia diz que o país tem um Congresso reformista e um presidente que apoia as reformas, falando sobre o aspecto tributário e administrativo. Então estamos em V, mas tomara que não seja um V de vingança, né, Paulo Guedes? Segundo o portal G1, também Guedes defende, abre aspas, tributos alternativos, fecha aspas, e diz que o país, abre aspas novamente, tem que desonerar a folha, fecha aspas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, quarta-feira, que o país tem que desonerar a folha de pagamento das empresas e, para isso, precisa buscar tributos alternativos. Guedes e o líder do governo da Câmara, deputado Ricardo Barros, concederam entrevista após uma reunião com as alas política e econômica do governo com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a reforma tributária e um programa de transferência de renda. E falando sobre o Supremo Tribunal Federal, veja só, quem pretende aí privatizar tudo no Brasil vai ter um longo caminho a passar. Isso porque o STF votou contra a privatização de uma subsidiária da Petrobras, que é a BR Distribuidora. Ou seja, as ações da estatal vinham sendo adiantadas que seriam vendidas, contudo, aí, a partir de uma reclamação constitucional movida pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado, esse processo entrou em discussão judicial e o STF decidiu que não deve ser vendida a BR Distribuidora. Não é tão fácil como o pessoal pensa que é para vender estatal, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Correio do Povo, a Justiça suspende o retorno de médicos peritos a atendimento presencial no INSS. A Justiça Federal concedeu na quarta-feira uma liminar para suspender o retorno dos médicos peritos ao atendimento presencial nas agências do INSS em todo o Brasil. A medida também susta os efeitos de um ofício de 15 de setembro, que fixou as novas regras para as inspeções nas unidades do órgão e ainda proíbe o governo de cortar o ponto e a remuneração dos servidores que não apresentarem às agências para trabalhar. E o governo vai recorrer desta decisão. Pois é, situação aí dos médicos peritos do INSS segue, por dizer assim, bastante embaçada. E agora fazendo um paralelo, né, a gente teve a notícia essa semana de que a CBF voltaria a liberar os estádios com público e torcida única pelo portal Terra. João Dória contraria a Confederação Brasileira de Futebol e veta de expresso aí a presença de torcida nos campos. Por medida de segurança, as partidas realizadas no estado de São Paulo devem continuar com os portões fechados, tanto para o Brasileirão como eliminatórias da Copa do Mundo ou ainda as questões da Libertadores. O Dória não quer público nos estádios. E o que tu acha disso, Beto Guidini? Eu acho que ele está certo. Eu certo? também. Eu acho que ele está certo. E segundo o portal da CNN Brasil, a Força Nacional envia bombeiros para reforçar o combate aos incêndios lá no Pantanal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou ontem, quarta-feira, 43 bombeiros da Força Nacional para auxiliar no combate dos incêndios florestais no Mato Grosso. A autorização da utilização da Força Nacional foi publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira, assinado pelo ministro André Mendonça. E segundo, além do efetivo da Força Nacional, o Ministério também enviará 10 viaturas, 2 micro-ônibus e um helicóptero. E os bombeiros atuarão na região por 30 dias e o prazo poderá ser prorrogado.
E informações sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado pelo MEC. Pelo portal Estúdio FM, os estudantes têm até 1º de outubro para cadastrar a sua foto no portal de login do Exame Nacional e devem inserir ou alterar a foto de participante. O cadastro é obrigatório e a foto tem que atender algumas regras específicas, como ser atual, nítida, individual, colorida e de fundo branco. E segundo o portal da CNN Brasil, a Polícia Federal faz a operação em 4 estados e no Distrito Federal contra fraudes no programa Farmácia Popular. A Polícia Federal realizou na quarta-feira uma operação contra uma organização criminosa que fraudava o programa Farmácia Popular no Ministério da Saúde. Cerca de 70 policiais federais estavam cumprindo 17 mandados de busca e apreensão na Operação Abutre. Os mandatos foram expedidos pela 11ª Vara Federal nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal. E também uma informação do portal G1. A polícia apreende um estrangeiro suspeito de fornecer armas, drogas e explosivos a criminosos do Rio de Janeiro. O homem de nacionalidade americana, inglesa e israelense foi preso com um carro clonado e documentos falsos na última terça-feira. E o nome dele é Anthony David Shetman, suspeito aí de fornecer drogas, armas e explosivos a facções cariocas. Beto Guidini, o sujeito tem 3 nacionalidades, andava com documentos falsos e carros clonados, vendia armas, drogas e explosivos a facções do crime organizado. Isso mais parece um roteiro de filme de espionagem, né? Exatamente, Thiago. E segundo o portal CNN, agora nós partimos para as atualidades, porque Mike Tyson vai voltar pela primeira vez em 2020. A lenda do boxe Mike Tyson, de 54 anos, nunca votou nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E em 2020 será diferente. Abre aspas. Esta será a primeira vez que vou votar, fecha aspas, disse Tyson em sua conta no Twitter na terça-feira, dia 22. E disse também que nunca pensei que poderia, por causa do meu histórico criminal, e agora estou orgulhoso finalmente de votar. Ele compartilhou a notícia com seus seguidores, acompanhado do link para um site no qual as pessoas podem se registrar para votar. E olha ali a série das notícias absurdas, elas também pintam por aqui. Pelo portal Terra, Beto Guidini, um bezerro foi furtado no Rio de Janeiro para pagamento de dívida com traficantes, né? 2 homens e um adolescente foram presos após o furto de um bezerro numa propriedade rural em São João da Barra, no Rio de Janeiro. E segundo a polícia, o animal seria usado para quitar dívida com o tráfico de drogas. Nem o bezerro foi poupado, Beto? Exatamente, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, uma notícia preocupante. A Bahia tem um aumento de mais de 320% de casos prováveis de chikungunya. Segundo o estado da Bahia, teve um aumento de 320,9% no número de casos prováveis de chikungunya este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, até 5 de setembro de 2020, foram notificados 34.766 casos. No mesmo período de 2019, o total de casos foram de 8.259. Ao todo, 295 municípios registraram notificação sobre a doença. E até o momento, 4 mortes por chikungunya foram confirmadas laboratorialmente. 3 em Salvador e uma na cidade de João Dourado, na região centro-norte do estado. E pelo portal CNN, pediatras dizem que é necessário realizar os testes de vacina para a Covid-19 em crianças. Um grupo de especialistas em doenças infecciosas e pediatras americanos estão pedindo testes de vacinas também para crianças. O país já registrou mais de 200 mil mortes causadas pelo Covid-19. Isso, para os americanos, equivale aí a baixas iguais às que tiveram em outras guerras que aconteceram no passado. E segundo o portal G1, como são os planos da NASA para levar a primeira mulher à Lua até 2024? A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, traçou formalmente seu plano de 28 bilhões de dólares, mais de 150 milhões de reais,
para retornar à Lua em 2024. Uma missão que deve contar com a primeira visita de uma mulher à superfície lunar. Como parte de um programa chamado Artemis, a NASA enviará um homem e uma mulher no primeiro pouso com humanos desde 1972. E Beto, agora uma notícia que a gente traz aí, um óbito que entristece toda a nossa música. Gerson King Combo, o rei do soul brasileiro, o artista que teve orgulho de ser black, né? Ele deixou o hino Mandamentos Black e deixa um legado transcendente na música por ter elevado a autoestima da juventude brasileira que curtia o soul e o funk na década de 70. Mais um grande artista que se despede e a foto aí estampa o álbum antológico dele lançado em 1977. E agora partimos para as notícias do esporte, Thiago. Tu tem certeza que tu quer falar de esporte hoje, Beto? Mais ou menos. Pode começar. Então começamos porque o Ministério Público do Ceará, de acordo com o portal Globo Esporte, pede esclarecimentos sobre a presença de público no jogo entre Fortaleza e Internacional. Essa polêmica ocorreu no último final de semana e agora o MP do Ceará quer saber se tinha torcida e por que ela estava presente no estádio Arena Castelão no último final de semana. E segundo o portal UOL, o Grêmio pagará quase 3,5 milhões de reais a Thiago Neves por rescisão contratual. O Grêmio e Thiago Neves fizeram um acordo extrajudicial após a rescisão de contrato anunciada há 10 dias. O termo prevê o pagamento de danos morais e chega ao valor total de 3,4 milhões de reais a serem pagos em parcelas. Thiago Neves deixou o Grêmio às vésperas de ativar renovação automática de contrato para 2021. Mas o cara veio aí pouco, nada, quase fez, a torcida se queixou bastante dele, ainda quando vai embora leva uma bolada de quase 3 milhões, hein, Beto? Que situação. Mas enfim, vamos falar de boas notícias, porque boas notícias para a parcela tricolor e para a parcela colorada, más notícias. O Grêmio vence com um gol de PP e chega a 10 clássicos sem derrota. Se pelo menos contra os outros oponentes o Grêmio não tem vencido, contra o Colorado ele vem se mantendo. E o jogo da Libertadores ontem foi dessa forma. E pelo portal UOL, as notícias vêm aí que o time de Renato Gaúcho aplicou 1-0 em pleno Beira-Rio. E aí você tem um meme, né, Beto, na nossa tela. Segundo o programa de Ratinho, o teste do DNA do dia de ontem, o Grêmio é o pai. Segundo o portal UOL, também o Brasileirão, o plano é ter torcida única na reabertura das arenas ao público, segundo o dado do portal UOL. Muito bem, esse era o plano aí da CBF, mas agora a gente tem a situação de que existe um impasse bastante grande entre as autoridades políticas e a vontade da CBF pelas questões sanitárias. Ainda não sabemos se o retorno estará garantido das torcidas aos estádios. E uma informação que vem também do portal UOL, a Procuradoria do STJD vai aí decidir até sexta-feira se denuncia a Carol, jogadora de vôlei de praia, por fala política. Isso para quem não acompanhou no último final de semana, no retorno aí às disputas de vôlei de praia, a jogadora Carol Solberg, né, que teve aí a situação bastante complicada, porque ao final do jogo ela deu uma declaração bastante forte contra o presidente Jair Bolsonaro e isso repercutiu de maneira bastante expressa. Existem previsões de que os atletas não podem se manifestar nesse sentido, como, por exemplo, os artigos 258 e 191 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, e agora ela será analisada e pode sofrer punição. E segundo o portal Motorsport, o Stock Car e a Copa Truck terão etapa em conjunto no início de outubro em Cascavel. O Stock Car e a Copa Truck realizarão uma etapa em conjunto no circuito de Cascavel, no Paraná, nos dias 13 e 4 de outubro. Essa será a primeira vez que as principais categorias do automobilismo correrão juntas, mas a segunda tentativa é fazer o evento ocorrer. As duas categorias já tinham planos de correr juntas em 2020 e haviam anunciado 2 etapas em conjunto para a temporada deste ano, antes do automobilismo brasileiro ser paralisado devido à pandemia.
E o primeiro encontro deveria ter acontecido dia 31 de maio, em Interlagos, enquanto o segundo seria dia 13 de dezembro, para as etapas decisivas de cada uma. E agora, Beto Guidini, encerrando esse bloco de informações, a gente vai ter o nosso especial da Semana Farroupilha e você vai acompanhar a declamação do Buchincho, uma pajada de Jaime Caetano Brau, que foi interpretada por Marcelo Presendo na voz e no violão de Nicolas, me fugiu o nome dele aqui, o Nicolas Toscan, desculpe. Então agora você vai acompanhar, aí eles vieram gravar na semana passada, seguindo as nossas homenagens da Semana Farroupilha. Fique ligado, após o intervalo, entrevista ao vivo com o presidente da Associação de Procons do Brasil, Felipe Vieira, que fala conosco sobre os aumentos de preço e outras questões de consumo no retorno dos nossos comerciais. Agora 8 horas e 54 minutos. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Voltamos já. Buenas gauchada, meu nome é Nicolas Toscan, atualmente sou peão farroupilha do CTG Querência do Prata. Danço desde os meus 3 anos de idade. Atualmente, danço na invernada juvenil e também na adulta. Declamo desde os 6 anos de idade, interpreto também e faço acompanhamento de violão. Danço desde os 3 anos, como dito, e já faço parte do CTG há mais de 15 anos. Ou seja, praticamente minha vida inteira faço parte desta tradição gaúcha. A tradição gaúcha é um marco histórico na minha vida. Foi ela que me ensinou muitas coisas. Não só a como me portar num palco, como conversar com as pessoas, mas também em ser eu mesmo, ser mais gaúcho. Porque é isso que a gente realmente é. Eu aprendi a cultivar a nossa tradição. Aprendi a amar, entendi o que aconteceu lá atrás com nossos antepassados e tento levar até hoje essa história adiante. Tento levar para os mais novos, até para os mais velhos que não são muito ligados nessa parte da história, tento levar para eles o conhecimento. Buenas, meu nome é Marcelo Presendo, a gente vai declamar o Buchincho de Jaime Caetano Brau. Eu aprendi a declamar essa poesia quando eu fui morar fora do Rio Grande, em 2008, e desde então a gente declama em alguns momentos aí propícios e oportunos para os amigos, e hoje a gente vai compartilhar aí com vocês a declamação do Buchincho. De Jaime Caetano Brau, Buchincho. A um buchincho, certa feita, fui chegando de curioso, que o vício é que nem sarnoso, nunca pare nem se ajeita. Baile de gente direita eu vi de pronto que não era. Na noite de primavera eu gaguejava a voz de um tango, e eu sou louco por fandango, que nem pinto por quirela. Atei meus anos longito num galho de guamirim, desde guri fui assim, não brinco nem facilito. Em bruxas, não acredito, pero que lazai, lazai. Sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido, e por andar desprevenido, há tanto guri sem pai. Num rancho de Santa Fé, de pau a pique barreado, num trancão de convidado, me entreverei num banzé, e o chinaredo, a gola pé, no ambiente fumacento, um candeeiro bem no centro, num lusco-fusco de aurora. Para quem chegava de fora, pouco enxergava ali dentro. Dei de mão numa tiangaça que me cruzou no costado e já saí entreverado entre a poeira e a fumaça. Oi galê, china lindaça, morena de toda a crina, dessas da venta brasina com cheiro de lixiguana, que quando ergue uma pestana, até a noite se ilumina. Misto de diabo e de santa com ares de quem é dona, e um gosto de temporona que faz água na garganta. E me grudei na percanta o mesmo que um carrapato. E o gaiteiro era um mulato, que até dormindo tocava. E a gaita choramingava igual namoro de gato. A gaita velha gemia, às vezes quase parava. De repente se acordava e num vaneirão se perdia. E eu contra a pele macia daquele corpo moreno, sentia o mundo pequeno bombeando cheio de enlevo.
2 olhos, flores de trevo, com respingos de sereno. Mas o que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. Eu que dançava embalado nos braços doces da China, escutei de relancina uma espécie de relincho. Era o dono do buchincho meio oitavado num canto, que me olhava por espanto, mais sério do que um capincho. E foi ele que se veio, pois era dele a pinguancha, bufando e abrindo cancha como dono de rodeio. Quis me partir pelo meio num talonaço de adaga, que se me pega me estraga. Chegou a levantar o cisco. Mas não é à toa, Chirumisco, que eu sou de São Luís Gonzaga. Meio na volta do braço consegui tirar o talho e quase me atrapalho porque havia pouco espaço. Senti o calor do aço e o calor do aço arde. Me levantei sem alarde por causa do desaforo e soltei meu marca-touro num medonho buenas tarde. Tenho visto coisa feia, tenho visto judiaria, mas hoje ainda me arrepia lembrar aquela peleia. Talvez quem ouça não creia, mas vi brotar no pescoço do índio, do berro grosso como uma cinta vermelha, e desde o beiço até a orelha ficou relampeando o osso. O índio era um índio touro, mas até touro se ajoelha. Cortado de beiço a orelha, montou-se como um couro, e aquilo foi um estouro daqueles que dava medo. Espantou-se o chinaredo e amigos, foi uma zoada, parecia até uma iguada disparando no varzedo. Não há quem pinte o retrato de um buchincho quando estoura. Tinidos de adaga, espora e gritos de desacato. Berros de 44 de cada canto da sala. E a velha gaita baguala de um vaneirão pacholento, fazendo acompanhamento do turrumbamba de bala. É China que se escabela redemunhando na porta e chiru da guampa torta que vem direito à janela, gritando de toda a goela num berreiro alucinante. Índio que não se garante vendo sangue se apavora e se manda campo afora, levando tudo por diante. Sou crente na divindade, morro quando Deus quiser, mas amigo, se eu disser até periga a verdade, naquela barbaridade de chinaredo fugindo, de grito e balas unindo, o gaiteiro alheio a tudo tocava um xote crinudo, já quase meio dormindo. E a coisa indo assim, eu balanceei a situação, já quase sem munição e todos atirando em mim. Qual iria ser meu fim, me dei conta de repente, não vou ficar pra semente, mas gosto de andar no mundo. Me esperavam na dos fundos e saí pela porta da frente. E dali ganhei o mato abaixo de tiroteio, e ainda escutava o floreio da cordiona do mulato. E para encurtar o relato, me bandiei pro outro lado. Cruzei o uruguaianado que o meu zanho era um capincho, e a história desse buchincho faz parte do meu passado. E a China, meu velho? Essa pergunta me é feita cada vez que declamo. É uma coisa que reclamo porque não acho direita. Considero uma desfeita que compreender nem consigo. Eu não medonho o perigo de uma situação brasina. Todos perguntam da China e ninguém se importa comigo. A China eu nunca mais vi no meu galdeiriar andejo, somente em sonhos a vejo em bárbaro frenesi. Talvez ande por aí no rodeio das alçadas, ou talvez das madrugadas, seja uma estrela chirua, dessas que se banha nua nos espelhos das aguadas. E tenho dito. Muito obrigado. Muito bem, retornamos ao vivo e você teve aí a honra de compartilhar e assistir o Buchincho de Jaime Caetano Brau, declamado pelo Marcelo Precendo, acompanhado do Nicolas Toscano, violão, enaltecendo a nossa tradição gaúcha aí nessa semana farroupilha, e vão seguindo as nossas homenagens. Mas agora, saindo diretamente da nossa estância chirua, por assim dizer, fiquei inspirado eu também, abrimos conexão através do Skype com o Dr. Felipe Vieira, que fala diretamente da Bahia.
Ele que é presidente da Associação Nacional dos Procons e que vai nos dar uma entrevista e alguns esclarecimentos ao consumidor nesse momento em que alguns preços se comportam de forma abusiva e que alguns serviços se colocam aquém do que o consumidor precisa. Muito bom dia, doutor Felipe. O senhor me vê, me escuta diretamente da Bahia. Nos traga a sua localização. Muito bom dia, meu amigo. Um prazer enorme estar daqui da Bahia com vocês aí em Nova Prata. Mandar um beijo muito grande para o Procon daí do município que permitiu essa junção e que a Procons Brasil e o Procon Bahia, através deste humilde presidente, possa estar sempre à disposição de vocês. Salvador, na Bahia, está muito quente e me faz invejar um pouco o clima ameno de vocês. Tudo bem, doutor Felipe. Nós também aqui, sem dúvida nenhuma, existem momentos que teríamos a vontade de estar passando um certo calor ali em São Salvador, na Bahia de Todos os Santos. E para a gente começar, doutor Felipe, nessa manhã, né, as relações de consumo, de uma maneira geral, foram afetadas de uma forma bastante expressiva nesse ano de 2020. De uma maneira assim ampla, o que o Procon mais tem recebido de queixas dos consumidores? Qual é a principal reclamação nesse momento? Olha, meu caro, essa pergunta é bastante interessante e dá margem a uma discussão completa por todas as relações de consumo que nós temos. Se a gente parar para pensar que a relação de consumo é aquilo que a gente faz desde as mais triviais, ao comprar um bombom, uma bala, uma água, então para se hidratar, isso é muito importante, principalmente no calor, até coisas mais complexas, como a compra talvez de uma passagem aérea, de um pacote turístico, da tomada de um financiamento ou mesmo pagar um plano de saúde e descobrir como é que é feito então aqueles reajustes. Tudo isso é relação de consumo. A gente antes falava do alfinete ao foguete, tudo é relação de consumo. Hoje talvez tenhamos que adaptar, que seja desde o arroz ao preço do dólar, tudo tem influência de fato na relação de consumo. E é um momento interessante da gente observar por vivenciarmos o cenário de pandemia, algo que não era esperado e certamente não era desejado por ninguém no mundo todo, mas foi um fato que nos trouxe e a capacidade humana de se adaptar permitiu a gente reconstruir, reinventar as relações de consumo. Quem tinha um hábito, talvez, de comprar no mercado, de fazer a pechincha de um preço, negociar uma determinada compra ou assinatura, passou, então, a se ver diante de uma tela comprando através de um clique do mouse. Então, essa migração do virtual para o digital foi acompanhada pelos Procons, e o próprio fenômeno e a evolução desse tempo de isolamento nos colocou diante de diversos cenários na relação do consumo. A gente pôde perceber, num primeiro momento, o fechamento das fronteiras, e aí a gente tem uma região sul que dialoga com todos os países ao seu redor, e nisso, o fechamento das fronteiras, a compra de passagens, o cancelamento de pacote turístico foi o que teve o primeiro up, a primeira evolução de reclamações dos Procons. Logo depois a gente percebeu a preocupação com os contratos financeiros, a reboque dos contratos financeiros vieram os contratos de escola, os contratos de academia, os contratos de transporte escolar, os próprios planos de saúde. Então nós percebemos uma evolução e o destacar de algumas reclamações que habitualmente não eram feitas nos Procons, mas que a gente pode perceber também que teve uma evolução. Então, ter acompanhado o trabalho do Procon nesse período é conhecer um diagnóstico fiel dos problemas que ocuparam as relações de consumo. E, doutor Felipe, a gente teve uma intensificação, por óbvio, do comércio eletrônico, as compras pela internet, uma própria migração comercial, lojas físicas encerrando suas atividades e migrando para as plataformas digitais. O que o Procon oferece para aquele consumidor que se sente, de alguma forma, lesado ou prejudicado no e-commerce? Como ele pode recorrer desse tipo de situação? Muito interessante essa pergunta e abre mais uma gama, um leque. Isso demonstra a qualidade realmente desse diálogo que a gente aproveita. Nós tivemos um probleminha de conexão com o Skype do Dr. Felipe. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente retorna a nossa pauta de... Ah, não, voltou? Tá me ouvindo?
Doutor Felipe, me escuta? Tudo bem? Tudo bem? Voltando à Todos nossa... me ouvem? Sim, lhe escuto. Não, deve ter passado... Como nós falávamos, nesse período de pandemia, muitas lojas precisaram se adaptar. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, agora tudo certo. Pronto, perfeito. Então já estabilizou, eu achei que esse avião já passou na nossa conexão aqui da internet. Mas note, como houve a migração, a necessidade de fechamento do comércio de rua, a necessidade de ficar em casa, usar máscara, cuidados com a saúde, muitas lojas se viram ali na premência de precisar se adaptar, a capacidade adaptativa do ser humano, de então migrar para a internet, migrar para o e-commerce. E em algum grau, o próprio e-commerce ou electronic commerce, comércio eletrônico, migrou para as redes sociais, criando uma nova corrente, uma nova tendência, que é o social commerce, ou o comércio através das redes sociais. Pequenos empreendedores, pequenas boleiras ou costureiras, serviços pequenos de alfaiataria, entre outros, entraram também criando perfis na internet, fazendo cestas de café da manhã, se reinventando, pensando em como ter aquele dinheiro e cada um se valendo então do seu talento. Essa comercialização na internet, ela se faz por um meio em que não há o contato do consumidor com o produto. Então existe muito aquela dúvida de: será que esse sofá vai caber? Será que essa geladeira que eu pretendo comprar de fato é aquela? Será que essa cesta de café da manhã é tão exuberante quanto a foto? Será que a foto daquele hambúrguer é realmente o sanduíche que eu vou receber em minha casa? Então existe uma contratação à distância. Quando há uma contratação à distância, não há o contato com o produto. Você não sabe a cor, a textura, a dimensão, não consegue imaginar e conhecer de fato. A gente tem os celulares. Vamos pegar esse exemplo que é bem popular. Tem celular que é maiorzinho, tem celular que é pequeno. E uma foto na internet colocada em zoom pode dar a sensação que eu estou comprando um celular de tela grande, vai me permitir um conforto na leitura que quando eu recebo, olha ele pequenininho, menor do que a própria mão. Então a falta desse contato faz com que o código escrito há 30 anos atrás, e a gente comemora 30 anos dessa lei no último dia 11 de setembro, ele deu essa oportunidade do direito de arrependimento. Ao receber um produto, o consumidor tem 7 dias para analisar, e ao analisar esse produto, então definir se segue com aquela coisa ou se rejeita porque com um produto que não era exatamente aquele que ele quis. Houve então o que a gente chama do arrependimento na compra, um direito constituído por lei há mais de 30 anos. Mas há um detalhe interessante. Lojas do e-commerce, ao contrário do que temos percebido, têm abrido lojas físicas com o intuito exatamente de servir como showroom. Permitir que quem queira comprar na internet vá lá, faça uma visitinha, veja se aquele produto, veja se a dimensão, se a textura, se o tipo do sofá, o tapete, o tamanho do rack, a dimensão daquele televisor é de fato o que você quer. Então, lojas da internet abrem showrooms e lojas físicas passam a vender para o Brasil todo, aumentando a sua rede de logística e consumidor através da internet. E, doutor Felipe, muito interessante o senhor trazer no nosso assunto o Código de Defesa do Consumidor, esse diploma legal que já fez aí aniversário de 30 anos, como ele tem auxiliado e quais são as principais ferramentas que o Código trouxe às relações de consumo no Brasil. Afinal, nós também aí somos proeminentes no mundo inteiro na defesa do consumidor diante da sua hipossuficiência. E você, meu amigo, está certo em tudo que você falou. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação de 30 anos atrás. Para que a gente possa conhecer o contexto em que ele foi criado, foi no mesmo ano em que criamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as duas legislações mais festejadas no exterior, tendo sido produzidas no Brasil. Nós que somos da área do direito sabemos que a gente pega muita coisa do direito alemão e do direito romano. E hoje a Alemanha pegou as nossas informações do nosso código e foi aqui, nós que já usamos o direito alemão, hoje é o ano, hoje é o tempo
em que a gente consegue ver a Alemanha vindo conhecer o código. O mesmo código que foi passado aos nossos irmãos argentinos, quando então vieram também conhecer a forma com que a defesa do consumidor é feita. Então é um código de 30 anos, é um código que até pelo tempo cronológico podemos dizer já maduro aos 30 anos ou em amadurecimento pleno, e um código que se renova. Ele tem a capacidade de servir, por exemplo, há 30 anos atrás, ter escrito um direito de arrependimento, o reconhecimento de uma vulnerabilidade, que hoje nós usamos e haveremos de propagar por mais 30, 60 ou 120 anos que seja, sempre com o código de renovação. E um ponto bastante destacável é que, por ser uma norma de princípios, em que ele traça linhas gerais, leis complementares vieram, então, a aumentar a necessidade ou a sua atualidade, instrumentalizando o código. Um exemplo é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a grande mestre, doutora e referência nacional para a defesa do consumidor, como é a professora Cláudia Lima Marques, através do seu observatório e grupo de estudo montado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Criou-se o pensamento e a legislação. Superendividamento é aquele consumidor que é hipervulnerável, é aquele consumidor que não tem condição de, mesmo se esforçando, fazer o pagamento de todas as suas dívidas. Em síntese apertada, isso foi levado ao Congresso Nacional e hoje temos um projeto de lei 3515 ou 3.515, que é uma das bandeiras principais dos PROCONs em todo o Brasil. E a mobilização popular, o contato com deputados, senadores e parlamentares vai favorecer essa proteção. E é uma semente surgida na terra do Rio Grande do Sul e que repercute na Bahia, no Acre, no Maranhão, no Amazonas, por todo o país. Porque é, assim, uma das legislações que pode melhorar o código, reformá-lo aos 30 anos e permitir dar esta vida longa e próspera a todas as relações de consumo, apenas por dar condição viável de que o consumidor possa, então, fazer aquele pagamento. É certo, né, doutor Felipe, que a gente tem que reconhecer que a própria formação do Brasil, ele vem aí a diversas situações e nem toda a sua população tem uma condição uniforme de assumir compromissos, de honrar pelas nossas próprias deficiências congênitas. E a legislação, nesse sentido, vem dar esse apoio àquele consumidor mais hipossuficiente. Interessante a sua colaboração, não sabíamos da existência desse projeto de lei. Isso tende a mudar muito a realidade daqueles brasileiros hiperendividados que não conseguem mais dar vazão à sua fluência financeira. Torçamos para a passagem desse projeto de lei no Congresso Nacional. Mas saindo dessa esfera legal, doutor Felipe, saindo dessa pleonasmo que a gente entrou agora, por assim dizer, e vindo para a prateleira do supermercado. Nos últimos 15 dias, o que se fala é que o preço do arroz disparou nas gôndolas, assim como o óleo de soja, elementos aí tradicionais e essenciais da cesta básica. Os fatores de aumento dos preços são os mais variados possíveis, desde as cadeias cambiais até a própria lei de oferta e procura, que foi colocada como um dos principais fatores. Não entrando na seara de o porquê os preços aumentaram, mas sim o que o consumidor pode fazer se deparar aí nas gôndolas do supermercado com o seu saco de arroz com um preço exorbitante. O que ele deve fazer, doutor Felipe? Oi, a conexão de então só confirmação. Oi, retornando. A pergunta era, se o doutor me escuta, o que o consumidor deve fazer com essa situação, por exemplo, do preço do arroz e do óleo de cozinha, que tiveram uma disparada exponencial nas últimas semanas. Os fatores foram variados, mas o que o PROCON pode fazer para ajudar o consumidor que se vê diante desse tipo de situação? Essa é uma situação de fato que toca a todos os PROCONs, é uma situação que nos preocupa de norte a sul do país, em todos os 27 PROCONs
de estados de capital e aqueles muitos de interior, como a gente tem em agremiações como a Associação dos Procons Gaúchos, aí presidido também por um Procon, o Procon de Santa Maria, que é a nossa querida amiga Márcia Moro. Isso foi uma bandeira trazida também, principalmente por nessa região termos uma grande produtividade do arroz, e ao acender alerta, a Procons Brasil consegue ter esse engajamento com os 913 Procons do Brasil e fazer com que a bandeira, o alerta disparado em um desses Procons, tome então, antes que o problema chegue de fato ao consumidor, uma dimensão nacional e possa ser a bandeira dos Procons. Então, antes que esse preço conseguisse chegar a níveis tão absurdos como a gente percebe, nós tivemos a mobilização e oficiamos ao Ministério da Economia, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Justiça para que o governo federal assuma essa responsabilidade sobre a política econômica que tem implementado no país. A soma de alguns fatores, dentre os quais o período de entre-safra, os efeitos sobre o volume de produção, a tarifação cambial e a demanda mundial por alimentos. O mundo precisa se alimentar. O próprio presidente falou isso no discurso da ONU, no momento de abertura, e revelou que muitos dos países têm vindo comprar no Brasil. Isso é grande verdade. E se o produtor tem a opção em vender em real ou em dólar, estando o dólar com o preço que está, alto como se faz, a preferência então é vender para o mercado externo. E essa venda tem sido feita em tal volume, sem a exploração do estoque regulador do próprio governo federal, está promovendo um momento de escalada do preço, de eventual risco de desabastecimento de alguns produtos e o efeito em cadeia, porque estamos falando de alimento, comida, básico, necessário para prover a própria energia de trabalho para todo brasileiro. E dessa comida aumentando, aumenta o preço do restaurante, que diminui o poder de compra dos seus funcionários, que vão menos ao supermercado, que tem condição de ter uma rotatividade menor e por aí a gente vai. O grande medo dos Procons é a inflação, seja pela falta da carne do boi, que está alta, a soja para a produção do óleo, os custos a que o arroz tem chegado e os decorrentes, a ponto de termos indícios de eventual risco ou abalo do preço, até mesmo do sabonete. Serviços que são agregados como serviços de higiene pessoal, em tempo de pandemia em que há uma natural demanda maior por esses produtos, e é esse trabalho, mexendo na raiz de quem pode resolver o problema, que é o Ministério da Economia, que é o governo federal, que os Procons estão lá insistindo e repercutindo a voz de todo consumidor. E aí é que está o papel de cada um de vocês que acompanham o programa. Os Procons precisam ter números, dados e estatísticas. A quantidade de reclamações, quantas pessoas de fato estão sendo abaladas, isso de fato incomodou o consumidor a ponto de reclamar? Então vem aquele pensamento, parado, eu consigo mudar alguma coisa? Não. Então, gente, vamos registrar no Procon, busque o seu Procon, faça a sua denúncia, a sua reclamação, porque este volume de reclamações é o que vai fazer diferença quando nós, Procons, batermos a porta de Brasília e dissermos: o povo está pagando caro, o povo precisa ter subvencionado, ter subsidiado um produto que é básico. Não falamos de luxo, não falamos de algo que você compra por vontade ou desejo próprio. É básico, é alimento, é cesta básica. Muito bem, doutor Felipe, importantes esses esclarecimentos para a gente ter uma real noção dessa circunstância em torno dos preços da cesta básica. E para a gente encerrar, doutor Felipe, porque o relógio já vai batendo no nosso horário, como o consumidor pode procurar o Procon? Quais são as formas de acesso, as plataformas que podem dar aí vazão a essas reclamações e eventuais dúvidas através do sistema de proteção do consumidor? Agora veja, estamos aqui na internet conversando, divulgando e difundindo esse conhecimento do consumidor.
e na aba do lado, não fecha a janelinha, tá? Na aba do lado, abre lá www.consumidor.gov.br. Consumidor, porque somos todos nós. .gov, porque é do governo, é oficial. .br, porque somos todos Brasil. Você que está em Nova Prata, você que está nas regiões circunvizinhas ou municípios, podem e devem procurar o PROCON da sua cidade. Um canal de atendimento eletrônico, um e-mail que possa ser enviado, uma denúncia que possa ser feita, uma foto que possa ser tirada com os preços desses produtos. Porque notem, há uma diferença entre o preço ser absurdo e o preço ser abusivo. Que atingimos níveis absurdos, todos nós vimos e queremos, povo e PROCON, mudar essa realidade. Para caracterizar a abusividade, traz a informação para os PROCONs que a gente pesquisa e te ajuda a chegar a essa conclusão. Porque se houver abusividade, o PROCON vai atuar e vai poder mudar essa realidade. E aqui nós estamos falando, talvez através de mim, mas em verdade 913 PROCONs em todo o Brasil, que junto com a Vânia, do PROCON de Nova Prata principalmente, vai conseguir mudar essa realidade junto com vocês, população. Doutor Felipe, muito obrigado pelas informações. Um abraço ao senhor e a todo o povo de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, terra querida, aí onde o Brasil foi germinado. Desejamos um bom resto de semana e um bom final de semana que já se aproxima. Muito obrigado, meu amigo, e de tudo que nós falamos, a palavra mais bonita que você nos trouxe foi o abraço. Que nós possamos em breve nos livrar do cenário de pandemia, ter eventual cura, bem-estar, exatamente para voltar a estar junto, voltar a poder dar um abraço e sempre que precisarem, a Bahia e o PROCONs Brasil está às ordens da Web TV de vocês. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós retornamos com as notícias do estado, da Serra e do Planalto e também da nossa região. Tem reportagem especial a Monalise Canali pelas ruas. Fique ligado, o Conecta News volta já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. No dia 28, no Entrevistas, nós contaremos com a presença de Álvaro Dal Ponte. A pauta, Semana Nacional de Trânsito. Espero vocês. Retornando ao vivo nessa manhã de quinta-feira, recheada de notícia e boa informação. O Conecta News, pelo canal 8 da Dionet TV, também no YouTube, no Facebook e na homepage da Conecta Mais. Os nossos apoiadores que trazem para você todas as manhãs os principais fatos que se tornam notícia. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Odontologia Pazinato, odontologia integrada, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Dom Antônio, Empório de Carne, Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Kiron, Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora 9h30. A previsão do tempo para esta quinta-feira ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus. Durante a tarde, a temperatura poderá chegar aos 26 graus. Amanhã você acompanha aqui na Conecta Mais a previsão completa para o final de semana. E neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as notícias do nosso estado, pelo portal Correio do Povo. O Monumento do Laçador tem vigilância reforçada da Guarda Municipal em Porto Alegre. A Guarda Municipal de Porto Alegre mantém a vigilância do Monumento do Laçador para evitar que seja danificada por vândalos que arrancaram uma máscara contra a Covid-19 na madrugada da terça-feira. Uma segunda proteção facial foi colocada na tarde do mesmo dia, em que foi retirada por alguém contrário à intervenção artística no patrimônio histórico, que tem autorização da Secretaria Municipal de Cultura. E agora, Beto, uma informação para o Centro Histórico de Porto Alegre. Os lojistas que têm seus comércios na Casa de Cultura Mário Quintana foram notificados para deixarem as salas comerciais. Os espaços de teatro e cinema também sofreram interdições por ausência de PPCI. E agora essa foi a situação, né, Beto? Após um longo período fechados, eles foram informados da decisão de desocupar os imóveis, né? Situação complicada aí no Centro Histórico de Porto Alegre. Alguns dos comércios aí que habitavam a Casa de Cultura Mário Quintana já tinham aí mais de décadas consolidadas aí nesse endereço e agora vão ter que deixar o local. Muito triste isso. E segundo o portal Correio do Povo, mais 2 bombeiros são condenados no caso Kiss. A 4ª Câmara Civil Tribunal de Justiça do Estado aceitou o recurso do Ministério Público e condenou 2 bombeiros que haviam sido inocentados em primeira instância
pela concessão irregular de alvará para a Boate Kiss em Santa Maria. Conforme o acordão, publicado na sexta-feira passada e divulgado terça-feira, outros 2 integrantes da corporação também tiveram as penas majoradas. E agora escuta essa notícia, Beto Guidini. Isso aconteceu em Porto Alegre. Um carro que perseguia ciclistas do Parque Marinha do Brasil através da orla do Moacir Scliar, né, ali na beira do Lago Guaíba, ele perseguia os ciclistas e arremessava o veículo contra quem estava pedalando. Era um veículo Volkswagen Voyage e ele foi apreendido na casa do motorista numa rua do loteamento Cavalhada, no bairro Cavalhada, através de um trabalho conjunto da Polícia Civil e da Brigada Militar. O sujeito simplesmente pegava o carro, saía pelas ruas de Porto Alegre, onde tinha ciclista, ele pegava e abalroava os ciclistas. Sei lá por qual motivo, né, que a gente tem tantas pessoas ensandecidas no mundo, mas esse fato estava ocorrendo em Porto Alegre e a Polícia Civil teve que se mobilizar e investigar para descobrir quem era este motorista mal educado, pelo mínimo, né, Beto? Isso mesmo. Segundo o portal do governo, a Polícia Federal deflagra operação de combate a desvios de recursos da saúde. Em Santana do Livramento, a Polícia Federal deflagrou na manhã do dia 23 a Operação Sem Misericórdia, que investiga o desvio de mais de 2 milhões de reais de recursos do SUS destinado à Santa Casa de Santana do Livramento. Policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão no município gaúcho de Sarandi e nas cidades de Vitória, Vila Velha, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante e São Domingos do Norte, no Espírito Santo, além de ordens judiciais de sequestro de bens, de bloqueio de contas bancárias e medidas cautelares de natureza pessoal expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre. Uma grande operação no dia de ontem contra os desvios da saúde em diversas cidades do Rio Grande do Sul e também pelo Brasil. E a gente manda um abraço para Elinara Fiore e para Dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que estão acompanhando. E a gente recebe agora a chamada externa de Monalise Canali, que está ao vivo do Kiron Centro Cultural. Bom dia, Monalise. Olá, Beto. Olá, Thiago. Bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais Web TV. Hoje a gente está na Kiron Centro Cultural aqui do município de Nova Prata e vai conversar um pouco sobre a Universidade Cruzeiro do Sul, o polo aqui do nosso município. E quem conversa conosco é a coordenadora Juliane. Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos acompanham. Julie, conta pra gente o que é a Cruzeiro do Sul. Então, a Cruzeiro do Sul é uma universidade, ela é certificada pela FSG. Muito bem. Existem diversos cursos, né, que são oferecidos. Fala um pouco para a gente sobre esses cursos e um pouquinho sobre a duração de cada um. Certo. A gente possui cursos de graduação, pós-graduação. Temos graduação EAD, semipresencial, graduação tecnológica e mais de 80 cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas, tá? A graduação tecnológica é uma graduação um pouquinho mais curta, tá? Ela é em média em 2 anos. Os cursos mais procurados são de estética e cosmética, designer gráfico, recursos humanos. Na graduação, a gente tem uma procura grande por administração, pedagogia e os cursos de engenharia também, educação física também. E são cursos de duração média de 3 a 4 anos. A gente tem uma parceria com o Polo de Caxias do Sul para oferecer cursos semipresenciais também. Uma procura grande é farmácia, nutrição, biomedicina também. E também são cursos de em torno de 4 anos. E, Júlia, a gente gostaria de saber com relação ao investimento de cada curso, como que funciona? Certo, são cursos muito bem conceituados pelo MEC, tá? A maioria deles tem conceito máximo pelo MEC. Mas, aliado a isso, ele é um curso que ele é acessível a todos, tá? Tem cursos a partir de R$ 99,00. E a gente está oferecendo bolsas de estudos também, tanto para os cursos de graduação quanto para os cursos de pós-graduação. E, Júlia, com relação ao mercado de trabalho, os cursos superiores, talvez um pós-pandemia, o que a gente pode falar sobre isso?
Então, esse é o momento ideal para se qualificar, né, para o mercado de trabalho. Então, para quando tudo isso acabar, talvez você tenha uma nova profissão, né? Esse é o momento ideal para você tá em casa, você consegue se organizar, fazer seu horário, né, sua rotina, e para quando tudo isso acabar, tá qualificado. A gente gostaria que tu fizesse um convite, então, para o pessoal conhecer um pouco mais da Cruzeiro do Sul. Como que dá para entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ou ligar aqui para Quiro, no 3242-4803. A gente agradece, Julie, pelas informações, pela disponibilidade, lembrando que sempre, toda semana, a gente vai estar em alguma Kiron da região. Beto, Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado ao nosso apoiador Kiron Centro Cultural, divulgando seu trabalho de prospecção na área do conhecimento. E agora vamos para as informações da Serra e do Planalto, Beto Guidini. Isso mesmo, agora 9 horas 38 minutos e começamos pelo portal Pioneiro. A Serra, as aulas online são tendência no pós-pandemia. As universidades e faculdades, a tendência é o mesmo após pandemia de Covid-19. As aulas remotas ou a educação à distância, o EAD, tenha mais adesões e, em alguns casos, até superem as presenciais. Para se ter uma ideia, a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, e o Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, decidiram manter o ensino remoto à disposição dos acadêmicos para 2021, mesmo que a volta das aulas presenciais no ano que vem. E Beto, falando sobre a economia aqui da região da Serra e principalmente o setor moveleiro, que movimenta bastante recursos, empregos e renda. As principais entidades moveleiras de Bento Gonçalves anunciam uma unificação. Isso é a Movergs, né, a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, e o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, o Sindimóveis, anunciaram uma fusão das suas administrações e agora passarão a ser uma única instituição visando fortalecer o setor. Para se ter uma ideia, o faturamento acumulado de janeiro até o mês de julho de 2020, em plena situação de pandemia, alcançou a marca de 1,1 bilhão de reais, de acordo com as instituições de movimento em todo o setor moveleiro da região de Bento Gonçalves. E segundo o portal Pioneiro, aprovada a isenção do IPTU a aposentados, pensionistas e inativos em Caxias do Sul. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou, na sessão de terça-feira, a isenção do pagamento do IPTU para aposentados, pensionistas ou inativos com mais de 60 anos de idade, aposentados por invalidez sem limite de idade e os cadastrados no Benefício de Prestação Continuada, BPC. O projeto é de autoria do Executivo. Entre os critérios para a concessão da isenção estão declarar e comprovar rendimentos totais mensais, os quais, somados aos rendimentos de seu cônjuge ou companheiro, não superem 3 salários mínimos vigentes no país, e declarar ser proprietário e usufruário de um único imóvel e todo o território nacional sendo este utilizado como sua residência. E informações para uma das maiores obras de infraestrutura de toda a região da Serra. A Prefeitura de Caxias do Sul encaminhou nesta quarta-feira o estudo para licitação do Aeroporto da Serra junto ao governo federal. Ele será feito em Vila Oliva. E o compromisso assumido durante a viagem na capital federal, o grupo visitou diversos ministérios e encaminhou o projeto. As áreas, inclusive, já foram indenizadas e agora aguardamos aí o início das obras. O aeroporto que deve desafogar o movimento do Salgado Filho em épocas normais, por óbvio, e também oferecer uma opção mais próxima para as nossas cidades e para toda a nossa microrregião. E segundo o portal Pioneiro, a invasão de reunião virtual do Colégio de Caxias do Sul alerta sobre a segurança de videoconferências. A invasão de uma reunião online entre pais e professores do Colégio São José, em Caxias do Sul, alertou sobre a privacidade de encontros virtuais. Este foi o primeiro caso registrado pela Polícia Civil de Caxias do Sul, que investiga quem foi o autor das imagens obscenas. O temor é de que esse tipo de ato possa ocorrer durante as aulas online,
expondo crianças ou que o invasor possa ter acesso a informações sigilosas de uma reunião de trabalho ou uma conversa familiar. A dica de prevenção de policiais e especialistas em tecnologia é conhecer as ferramentas que utilizam internet e ter cuidado ao compartilhar informações em redes sociais. Exatamente, Beto Guidini. Ao mesmo tempo que as questões à distância e pela internet trazem facilidades, elas oferecem riscos aos hackers e os espertinhos que invadem sinais e fazem aí questões obscenas como essa que foi presenciada numa reunião escolar de uma escola de Caxias do Sul. E seguindo com informações da Serra, o sistema de cercamento eletrônico da cidade de Farroupilha está entrando em operação. Mais de um ano após a instalação das câmeras, de acordo com o portal Pioneiro, agora está em fase de treinamento e o sistema envia as imagens diretamente para a área central da cidade, onde estão aí equipes dispostas, entre elas das forças de segurança, para identificar possíveis irregularidades. O sistema de cercamento eletrônico é dotado de aplicativos e funções que, por exemplo, apresentam em tempo real veículos com placas clonadas, veículos roubados e outros tipos de infrações. Trata-se de uma maior segurança eletrônica para a cidade de Farroupilha. E segundo o portal Pioneiro, a Universidade de São Paulo instala sismógrafos em Gramado. Após uma série de tremores da terra relatados por moradores de Gramado, o município da região das Hortênsias vai contar com informações captadas por 2 sismógrafos. Os equipamentos estão em operação desde terça-feira e serão úteis para o diagnóstico de futuros abalos sísmicos. Segundo a Prefeitura, não haverá custos ao município, porque a instalação faz parte de um projeto de pesquisa nacional, fruto de uma parceria entre a USP, Observatório Nacional do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A localização exata dos aparelhos não é divulgada pela Prefeitura para evitar furtos, mas o monitoramento será efetuado na região do bairro Piratinê. Muito bem, vamos ver se achamos a raiz deste problema dos tremores na cidade de Gramado. E hoje à noite, a partir das 21 horas, o talk show da Conecta Mais, B-Night, recebe a cantora sertaneja Gle Duran. A partir das 21 horas, Casca e Vinícius Bedin, num bate-papo bastante animado e extrovertido. O Sofá do B-Night, hoje à noite, ao vivo às 21 horas. Agora, 9 horas e 45 minutos. E a pedido da população, nós vamos reprisar uma matéria. No próximo sábado, dia 26, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Nova Prata desenvolverá uma testagem em massa para os pratenses com 60 anos ou mais. Vamos conferir essa matéria. No próximo sábado, dia 26, o município de Nova Prata, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, estará desenvolvendo uma testagem em massa do Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais. Nesta reportagem, vamos entender um pouco mais sobre como isto vai funcionar. Na verdade, então, no dia 26, no sábado, nós estaremos fazendo uma testagem, né, nas pessoas com 60 anos ou mais, né, fazendo um teste rápido. Né? O teste rápido é aquele teste em que a gente pega e tira uma gotinha de sangue e se faz o teste para ver se a pessoa já teve contato com o vírus e se já desenvolveu anticorpos ou não. Na verdade, esse modelo que a gente está fazendo não é para ver se a pessoa tem a doença ativa ou não, mas simplesmente para ver se nessa população de 60 anos ou mais, se já há uma grande presença ou não de anticorpos, né? Para ver se essa população já teve contato com o vírus, tá? Porque a gente parte do pressuposto que essa população de 60 anos ou mais são pessoas que ficam mais em casa, né? Saem, claro, para fazer suas compras, ou deveriam sair para fazer suas compras, suas necessidades básicas, né? Atender suas necessidades básicas, mas a gente quer ver nessa população que é mais vulnerável e que tem uma tendência que, quando adquire a Covid-19, de evoluir pior.
Então, esse é o motivo, num primeiro momento, de pegar a população de 60 anos ou mais. Muitas vezes as pessoas perguntam, nesse teste eu vou ver se eu já tive contato, né? Sim, e se já tem anticorpos para isso. Isso é um estudo que a gente está fazendo aqui na cidade de Nova Prata. Todos os postos de saúde do município estarão abertos, né, das 8 ao meio-dia, no sábado, agora dia 26, e é sempre bom a pessoa ligar para o seu posto de saúde da região, né, da qual ele é vinculado, e para fazer o agendamento. Tá? Como a gente acredita que vai haver uma grande procura, às vezes não vai se conseguir atender todo mundo, pelo menos nos postos assim mais que não o central. Então, as enfermeiras, o pessoal do posto vai fazer um agendamento, até para não criar aglomeração, e vai marcar para a pessoa ir, se não conseguir no sábado, durante a semana. Tá? No posto central, as pessoas vão ser atendidas por demanda espontânea, ou seja, quem chegar vai ser atendido. Tá? Vão ter mais profissionais fazendo os testes, tá? E, ao mesmo tempo, a gente pede para as pessoas, né, vai ter das 8 ao meio-dia, para não virem assim todo mundo junto, né? Então, vai se evitar aglomerações, vai se procurar manter a distância entre as pessoas, né? Todo mundo com máscara, tá? E aí essas pessoas vão ser atendidas. Talvez até as pessoas de outros postos, né, de outras regiões que não conseguirem ser atendidos no seu posto de referência, podem vir no posto central, que vai ser feito esse atendimento. Eventualmente, se não se conseguir atender toda essa demanda, vai ser agendado para nos dias seguintes, durante a semana, serem atendidas. A gente nota que de umas semanas para cá, eu diria 3 semanas para cá, houve uma diminuição da incidência, ou seja, dos novos casos. O que existe é que as pessoas, quando a gente faz os testes, né, a gente nota que os números de testes, eles estão muito parecidos das semanas anteriores. Porém, a gente tem feito esse levantamento com aqueles casos que são agudos, ou seja, casos que são feitos através do PCR ou do teste de antígeno. Esses testes houve uma diminuição. Porém, como a gente está fazendo muito teste aqui na cidade, está testando, né, tipo como a gente vai fazer com a prevalência, então aparecem casos que já se contaminaram há mais de 15 dias. Tá? Então, esses números eles se mantêm, mas às custas de pessoas que já estavam infectadas, não de casos novos. Então, em termos de casos novos, a gente nota uma pequena diminuição. A gente nota também uma diminuição no número de internações, tá? E isso vem de acordo com o que está acontecendo no estado e nas outras cidades. Mas, na medida em que a gente baixa a guarda e deixa de usar máscaras, permanece fazendo aglomerações, esses números podem vir a aumentar ou, na melhor das hipóteses, não diminuir, né, como a gente gostaria, diminuir com menos velocidade. Isso é uma colocação bem importante, porque o pessoal, a gente nota, no final de semana passado, esse final de semana também, muita aglomeração, principalmente o público jovem, né? A gente nota também nas ruas o pessoal usando menos máscaras, tá? Então, eu diria assim que a pandemia não acabou ainda, tá? Está longe de acabar, não acabou no mundo, não acabou no Brasil, no Rio Grande do Sul e também não acabou em Nova Prata, né? E esse tempo vai depender da gente. Tá? E a gente nota que o pessoal está baixando a guarda, porque os números eventualmente vão diminuindo no Rio Grande do Sul, né? E só que não se justifica. Esse público jovem que fica fazendo aglomeração no final de semana é o público que é mais atingido, né? São as faixas etárias que têm mais casos. Porém, a gente sabe que os que mais evoluem pior são os de 60 anos ou mais. Mas o maior número de casos são nesse público jovem, dos 20 aos 40 anos. Então, eu peço que, encarecidamente, que as pessoas, né, os jovens, se cuidem, não façam aglomerações, continuem se cuidando, né? A gente sabe, está todo mundo cheio dessa infecção, dessa pandemia.
nós queremos ter nossa vida perto do normal, novamente, ou normal, e só que ainda não é o momento da gente baixar a guarda. E esses próprios jovens, eles têm pais e avós, né? E acabam levando para a população, para essa população, o vírus. Muito bem, a pedido do nosso telespectador, o Dr. Charles Wurzel, trazendo as informações dos procedimentos de testagem em massa para a população que tem mais de 60 anos de idade. Você que tem interesse, então entre em contato com o posto de saúde de sua referência, de acordo com cada bairro, a Prefeitura de Nova Prata e o município comprometidos aí em fazer uma alavancagem de testes na população idosa. E nós seguimos com as notícias agora da nossa região. E você acompanhou ontem, em primeira mão, uma operação conjunta aí da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Foi a Operação Braço Direito. Foi feita na manhã de ontem, essa operação conjunta para a repressão ao crime organizado na cidade de Nova Prata e também na nossa região. As diligências foram feitas no bairro São João Bosco, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em 4 casas no bairro. Logrando êxito nas buscas, foram apreendidos armamentos de calibre 12, calibre 22, calibre 40, calibre 36 e também 5.5, além de 3 lunetas, e algumas desses armamentos eram provenientes de roubo. Munições de diversos calibres, chumbo, entre outros insumos de recarga. Também foram encontrados um valor em dinheiro de R$ 2.146 e um indivíduo foi preso já com passagens pelo crime de posse irregular de armamento de uso restrito, receptação e outros delitos. A Delegacia de Polícia Civil de Nova Prata agradece a participação de todas as forças integradas de segurança, e operação como essas continuarão ocorrendo em nosso município. E aí você tem com exclusividade as imagens capturadas por Matheus Lamaison ontem pela manhã, em primeira mão. A Conecta esteve na delegacia para saber o que acontecia. E agora uma notícia triste e trágica, Tiago. Segundo o portal Estúdio FM, um homem morre ao ser atingido por árvore enquanto realizava sua derrubada em Veranópolis. Na tarde da quarta-feira, dia 23, um senhor de 66 anos veio a óbito após ser atingido por uma queda de árvore. A situação ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos no bairro Pôr do Sol, em Veranópolis. No fato, segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava realizando o corte da árvore quando a mesma caiu sobre ele. A esposa dele também estava no local, entretanto, não foi atingida. E os bombeiros de Veranópolis foram acionados. Contudo, quando chegaram ao local, a vítima não apresentava mais sinais vitais. E a Polícia Civil está cuidando do caso no momento. E também seguindo com informações do portal Estúdio, em Veranópolis, os atendimentos presenciais foram retomados no posto do INSS. Contudo, as perícias médicas seguem suspensas, assim como em outros locais do Brasil, Beto. E segundo o portal Estúdio FM, também jogos coletivos amadores. Saiba como estão sendo realizados em Cotiporã. Na última semana, conforme publicação do Diário Oficial do Estado, o governo do Rio Grande do Sul liberou aos municípios a utilização das quadras esportivas para atividades coletivas amadoras. Em Cotiporã, conforme o decreto executivo municipal, poderão ser realizados 2 jogos por dia, com intervalo de 1 hora, sob agendamento presencial na Coordenadoria de Esportes da Prefeitura Municipal. E também encerrando as notícias da nossa região, antes dos boletins epidemiológicos, ontem foi registrado um tombamento de uma carreta na BR-470. O fato ocorreu no quilômetro 211, próximo ao bairro Nossa Senhora da Saúde, no sentido Veranópolis, Bento Gonçalves. O motorista teve apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a PRF, o veículo ficou tombado fora da pista e não causou prejuízos ao tráfego durante aquele momento. E agora vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata.
Nova Prata, casos confirmados ativos são 32, recuperados 617, óbitos foram 5, recuperação domiciliar 28, confirmados em hospitais 4 pessoas, em enfermaria esses 4, internações de não residentes não temos, aguardando resultados 15, isolamento domiciliar 113 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 15, casos curados 13, casos ativos 2, casos em isolamento domiciliar, no caso famílias, 11 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 2, pacientes curados 57, total de casos confirmados 59. Pela cidade de André da Rocha, casos confirmados, não temos nenhum. Casos em isolamento domiciliar, 31. Casos confirmados, 30. Curados, também 30. Casos suspeitos, 7. Casos descartados, 54. Pela cidade de Veranópolis, confirmados, 466. Recuperados, 451. Casos negativos, 4.474. Óbitos foram 5. Hospitalizados, temos uma pessoa. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 417, casos curados 399, casos negativos 753, óbitos foram 3, casos em isolamento e monitorados 146. Pela cidade de São Jorge, confirmados por exame 144, isolamento domiciliar 7, internados em UTI não temos nenhum e curados 141 e óbitos foram 4. E pela cidade de Paraí, confirmados 402, curados 391, internações 1, óbitos 5, em monitoramento 44 pessoas. Muito bem, e o relógio bate às 10 horas desse dia 24 de setembro de 2020. E quem faz a chamada externa para trazer as novidades que vão rolar amanhã no nosso núcleo de jornalismo é Monalise Canali, que está ao vivo diretamente das ruas de Nova Prata. Bom dia, Monalise. O que teremos amanhã? Olá, Tiago. Olá, Beto. Exatamente. Agora a gente retorna para trazer as informações do nosso núcleo de jornalismo de amanhã, dia 25 de setembro. Inclusive, já estamos no final do mês, né? Esse ano está passando muito rápido. Então, temos algumas reportagens muito bacanas. Inclusive, amanhã, dia 25, é Dia Internacional do Farmacêutico. E aí conversamos com alguns profissionais para contar um pouco sobre a sua história e sobre a profissão. Além disso, teremos o Acontece da Saúde do município de Nova Prata com relação à testagem em massa das pessoas com 60 anos ou mais do Covid-19. E também estaremos entrevistando o pessoal do Lions Club aqui do município, que estará realizando no próximo dia 27 um chá beneficente à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Acontece no próximo domingo, vão explicar um pouco sobre o que é o Lions, quais são seus objetivos, fazer o convite também para esse chá beneficente e falar um pouquinho mais sobre uma campanha de descarte correto de medicamentos que está sendo desenvolvido por essa entidade. Tudo isso amanhã. E também teremos um ao vivo lá da Preto Veículos aqui do município de Nova Prata, né? Que vão trazer novidades também sobre algum veículo. Se você está precisando de algum, né? Fica ligadinho nas dicas e novidades que eles trazem para a gente. Lembramos sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. Na Kiron você encontra diversos cursos, idiomas, ginástica do cérebro, cursos superiores, tantos que possam suprir com algumas das suas necessidades. Por hoje é isso. Até amanhã, Beto e Thiago, voltamos com vocês. Muito obrigado, Monalise, pelas informações e nós vamos encerrando o Conecta News dessa manhã, o nosso programa que conta com editorial e apresentação de Thiago Zilli e Beto Guidini, a técnica de Douglas Causa, a produção de Camila Nalim, Monalise Canali, Érica Garda, Robson Quadros, Jonathan Antunes, Matheus Lamaison, todos sobre a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Nós retornamos amanhã, ao vivo aqui do estúdio, a partir das 8 horas da manhã. Isso mesmo, Tiago. Agora 10 horas, 2 minutos. Hoje, lembrando que é quinta-feira, 24 de setembro de 2020, dia do mototaxista. A previsão do tempo acontece nessa manhã, que nasceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus. Durante a tarde, poderá chegar aos 26 graus.
E amanhã você acompanha aqui na Conecta News como será o tempo para o final de semana. Neste momento, 22 graus aqui em Nova Prata. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Um bom dia.